Olá pessoal, nesta apresentação da ciência e ousadia, vamos discutir um tema que tem sido bastante debatido ainda. Já era para ter desaparecido essa discussão, tá? Que é sobre ciência básica e ciência aplicada. Eu fico assustado de como que as pessoas não conseguem entender, né, certas coisas. Pessoas da academia científica. Eu não estou falando do pessoal que está aprendendo, que está no começo, não. Estou falando de gente grande. Veja o seguinte, nós temos dois pedaços que compõem um todo, tá? Duas partes que compõem um todo. Só que uma parte fica brigando com a outra. Uma parte acha que ela é o todo. A outra parte acha que ela é o todo. E nunca vai resolver, né? Será que é difícil perceber que o todo está sendo composto por duas partes? E que uma depende da outra de certa forma? Particularmente, uma depende mais da outra. Vamos analisar isso aí. As duas partes você já sabe quais são. A básica e a aplicada. O que é a básica? Eu posso definir por alguns outros critérios, tá? Mas vamos pegar naquela pesquisa desinteressada, ou pelo menos que o foco da pesquisa revele que não está se pensando em um problema prático, emergente, visível hoje. Ele pode ser visível agora, ele pode ser visível, mas que vai ser resolvido daqui a um tempo, a médio prazo, tá? A pessoa, ela está pesquisando aquilo porque ela gosta. Aliás, muitos cientistas fizeram coisas porque eles gostavam, eles queriam saber. Então, dentro do cientista está aquela questão de fazer pergunta para conhecer o mundo. E tudo que for do mundo que ele conseguir estudar, e que for do interesse dele, ele vai querer estudar. Fala, poxa, mas que gente egoísta, né? Ele é de interesse dele, e será que isso é importante para a humanidade? Pois é, vou mostrar que é importante, não é? A pesquisa básica, então, vai ser essa pesquisa que ela não está sendo direcionada, ou seja, ela não surge em função de algum problema, de alguma problemática que precisa ser resolvida, é uma questão prática da nossa sociedade, tá? Essa é a pesquisa que eu estou chamando de básica. Ela surge por motivações de interesse, o indivíduo quer saber aquilo, certo? Tá. Por exemplo, o indivíduo está lá estudando anêmona marinha. Ou você pode falar, não, mas tem a poluição, tem isso. Mas tem gente que estudava anêmona marinha há muitos anos, até antes de pensar em poluição. Até nos anos em que as pessoas pegavam o DDT e punham em sacos e carregavam nas costas, ficavam todos brancos com aquilo, né? Então, era uma época que a poluição não era o foco. É antes, inclusive, do surgimento das principais escolas de ecologia no nosso país e também no mundo. Então, veja, ele estudava aquilo porque ele queria resolver o problema. Não, ele queria entender aquele bicho. Puxa, esse bicho é interessante, gostei dele, vou estudar. Tem gente que gosta de cachorro, tem gente que gosta de gato, tem gente que gosta de porco, tem gente que gosta, né, de alguns animais, gosta de aves, outros, né? E aí o indivíduo vai estudar. Só organismo vivo? Não, qualquer coisa. O indivíduo gosta de rochas, por alguma razão ele gosta de rochas, vai estudar as rochas, que são, que muita gente chama de pedra, né? E tem todo um processo por trás disso, não é? Não, mas será que é uma rocha que vai trazer coisa para fazer construção, para construir prédio, para isso, para aquilo? O indivíduo não está pensando nisso, tá? Isso acontece. Por quê? Porque a motivação do cientista, ela é o questionamento, a pergunta, a dúvida, o que não se sabe. Isso que não se sabe me interessa, eu vou fazer, tá? Esse é um bloco. O outro bloco é o seguinte, não, eu quero resolver os problemas
que existem na sociedade, na humanidade. Tá? Os problemas que possam afetar o ser humano, os problemas que possam afetar outros organismos, né? Não é só o ser humano, ou em problemas que possam afetar todo o globo, porque vai afetar tanto a gente quanto outros organismos. Okay? Mas é uma visão mais prática, mais aplicada. É óbvio que ele pode fazer a pesquisa para resolver o problema. É óbvio que ele pode fazer pesquisa dentro do tema, sabendo que está direcionado para aquele problema, mesmo que ele não vá resolver aquele problema. Então esse conjunto todo de pesquisas são direcionadas para aquilo, são motivadas por uma questão aplicada ou são de fato feitas para resolver a questão aplicada. Tem coisas que você não vai resolver, mas você dá um pedacinho, né? E tem coisas que você resolve. Eu estou chamando de pesquisas práticas. Então, o prático não é a execução da pesquisa. O prático é o motivador para o cientista. E tem cientistas que são motivados por incógnitas que por alguma razão os motivam, mas que não estão ligados à prática. E outros que só se motivam se houver uma ligação com a prática. Então, definimos isso, o que seria o prática e o básico que eu estou comentando aqui, tá? Se você for analisar na história das pesquisas, né, do conhecimento científico, das histórias das descobertas científicas, você vai perceber que há uma complementaridade entre esses dois blocos. Hoje, pega uma pesquisa prática dessas aplicadas. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa para melhorar a produção de tal tipo de alimento que é importante para essa região, tá certo? Que tem potencial de produzir isso, tá ok? Eu vou fazer pesquisas ligadas a isso. Eu posso fazer pesquisas aparentemente básicas, mas direcionadas para esse problema, que seria está dentro do rol das pesquisas aplicadas, tá? E posso fazer pesquisas que não tem nada a ver com produção de alimento. Estou estudando uma flor, uma planta, né, que eu não sei nem para que serve, e nesse estudo, aí seria a básica, né? Nesse estudo eu quero saber como é que funciona tal coisa, porque isso me intriga, tá? Quando você olha, você percebe que uma pesquisa aplicada, é óbvio que ela está sendo feita porque existe antes dela uma série de conhecimento. Muito provavelmente, tá? Os cientistas que descobriram na área de química os elementos químicos, eles provavelmente não estavam pensando em aplicação. Um ou outro pode estar, outros não. Olha, descobrimos que existe no ar nitrogênio. Não sabemos nem ao certo quanto, né? Descobrimos o elemento manganês, não sabemos para que serve, mas está lá, descobrimos, né? E assim vai. Mas qual que era o interesse? Descobrir, montar uma planilha para saber, né? Uma classificação que foi feita posteriormente, uma montagem para quê? Para a gente conhecer o mundo. Qual é a expectativa que tem quando se fala em ciência útil para a humanidade? É que conhecer o mundo, ou seja, saber o que ele é, ou seja, quais os elementos que o compõem, não só elementos químicos, não é isso. As partes, tá? Nós somos partes. A mente humana é parte. Todas as coisas que a gente imagina que exista de fato, né, são partes que compõem o mundo. Esse mundo que ele vai desde ideias até a parte física, tá? Conhecer essas partes e saber como elas estão relacionadas entre si, estudos de associação entre partes, inclusive estudos que têm associação com interferência de uma parte na outra, esse tipo de investigação, esses dois tipos, né? Saber o que é
e saber como se relacionam é suficiente para você entender como o mundo funciona. E por que entender como que o mundo funciona? Porque aí nós podemos mexer no mundo sem destruí-lo se quisermos, até destruir se a gente quiser, e nos comportarmos melhor no mundo. Conseguimos prever coisas que poderão acontecer, porque nós queremos melhor permanecer nesse mundo. Melhor por uma questão de sobrevivência. É óbvio que, em última análise, a humanidade não quer desaparecer. Ela quer sobreviver e descobriu que conhecer como o mundo funciona é suficiente. Tá? A partir do momento que eu conheço como funciona uma doença, eu tenho chance de curá-la. Se eu não sei como funciona, eu não sei, não tem de onde começar. Tá? Então, é lógico que, em última análise, esse conhecimento vai ser importante. A diferença é que, em alguns tipos de pesquisa, você não tem isso claro. Você não sabe o desdobrar daquilo. Por quê? Porque não tem como saber. Você está estudando algo que ninguém relacionou com certas coisas aplicadas hoje. Tá? Só que conforme vai passando o tempo, podem surgir problemas práticos e que, graças àquele conhecimento lá de trás, se consegue avançar na solução do problema prático. Sem aquele de trás não conseguiria. O exemplo da química é um exemplo que fecha milhares, talvez milhões de exemplos. Né? Conhecer o fato de se a Terra está no centro do universo ou não está no centro do universo, lá atrás era simplesmente uma curiosidade. O que isso ia mudar a vida do cidadão, né, naqueles séculos mais longínquos? Nada. Para mim, o Sol passa aqui. Se a Terra que está andando, se é ele, não muda grandes coisas. Tá? Hoje a gente sabe que muda. Hoje, veja, as pesquisas espaciais estão ganhando força novamente. Né? Na década de 60 foi um auge delas, né? E estão de novo voltando. Saber como funciona esse sistema é o suficiente para a gente colocar satélites lá, seja para uso na agricultura, seja na telecomunicações, seja para percepção climatológica, enfim, para algumas finalidades. Então, perceba que, ao longo da história do conhecimento, o avanço da aplicação ele vem normalmente, tá, após algum conhecimento que não se sabia para que servia. Computador é assim, às vezes você mira aqui, acerta lá, não é? Então, são N elementos. A própria, quer ver? A teoria da seleção natural, qual era a busca? Saber as nossas raízes evolutivas. Sabia que existia uma evolução, mas qual era o mecanismo que fazia surgirem espécies novas? Não é? E teve algumas propostas. A penúltima foi a do Lamarck, depois veio a do Darwin, que depois vai se aperfeiçoando, modificando, mas a essência é a mesma, né? Muito próxima, tá? Que é a da seleção natural. A seleção natural é um processo que foi incorporado na prática médica para antibióticos. Toma esse remédio por 10 dias, mas não para. Ah, mas no terceiro dia já estava bom, vou parar. Se você parar, vão sobrar os resistentes. E vão sobrar as bactérias resistentes, então você corre o risco de que elas, né, se desenvolvam mais e aí são só as resistentes. Talvez aquele remédio não vai funcionar mais, vai ter que pegar um remédio mais forte. Então, o conceito está lá. Tá? Mas é aquele conceito que ajuda a gente a raciocinar sobre o antibiótico. Mas quando o Darwin fez isso, não estava pensando em antibiótico. Óbvio. Certo? Então, percebam como que esses conhecimentos são imbricados. Hoje, nós estamos fazendo pesquisas aplicadas
que nós não faríamos se não tivesse os conhecimentos anteriores que geraram a tecnologia para a gente fazer a produção hoje. Os aceleradores de partículas não surgiram do nada. A ideia de criar aceleradores de partículas não surgiram do nada. Surgiram de teorias, de ideias, né? A partir daí que começa a se construir. E com isso você vai testando e entendendo melhor o cosmos. Tá? Ah, mas o cosmos, puxa vida, tem gente passando fome, gente morrendo aqui na Terra, você preocupado lá com a galáxia não sei da onde. É essa visão que não pode ter. Né? Por quê? Porque é uma questão de estar conhecendo. Hoje não é útil, amanhã é útil. Se você voltar na história, você vai ver que isso é muito recorrente. O que não era útil, de repente vira útil. O outro que não era útil, virou útil. E assim vai. Isso mostra a complementariedade desses dois blocos de conhecimento. O ser humano tem maneira de dividir as coisas, né? Era só falar, vamos pesquisar. Agora, o grande galho é que nós estamos vivendo uma era, né, nas últimas décadas, que é uma era extremamente voltada para a tecnologia. A computação, ela deu um up nisso daí, porque ela assustou o mundo. Hoje você tem a inteligência artificial, né, que vem da internet. A internet também assustou o mundo, ou deixou o mundo maravilhado, não só assustar, né, deixou o mundo maravilhado. E a inteligência artificial também e tantas outras coisas. Isso está fazendo com que a gente esteja usando o máximo possível da internet, o máximo possível da computação e agora o máximo possível da inteligência artificial, que é um produto disso daí tudo. E isso chama muito atenção. Ontem mesmo eu estava numa mesa redonda discutindo esse tema, né, sobre inteligência artificial, suas vantagens, suas desvantagens, né, seus problemas, suas soluções e tal. E traz realmente coisas maravilhosas para a gente. Lógico que tem problemas, né, porque como toda tecnologia, ela não tem uma lista de valores, ela não tem ética, ela é não humana. Tá? E essa ferramenta é conduzida pelo ser humano. E se o ser humano não tem um preparo adequado, ele pode levar para o lado que quer. Então a inteligência artificial pode facilitar muita coisa para a gente, ajudar a salvar mais vidas e também, né, planejar assaltos, planejar sequestros, planejar fuga de prisão. Vai ajudar, lógico que vai ajudar. Né? E não vai ter acesso? Lógico que tem. Então, veja o seguinte, quando nós olhamos todo esse desenrolar, tá, nós percebemos que o que está por trás, a ciência que está por trás é a mesma. Então já começa um problema em chamar ciência básica, ciência aplicada. Dá a impressão que são duas ciências, não são. É a mesma ciência aplicada em questões aplicáveis, no momento tangível, né, para o ser humano, naquele momento, problemas reais que a humanidade vive, e a mesma ciência usada para questões teóricas, questões não só teóricas, porque pode ser teórica e aplicada, né, mas questões de temas que a gente não vê aquilo como uma ameaça ao ser humano, uma ameaça ao planeta, né, uma ameaça a algumas coisas. Então, eu te falar, isso é pesquisa básica. Então, veja, só que a gente percebe que este conhecimento permite que outras coisas sejam feitas. É essa a ligação entre eles. Agora você fala assim, poxa, mas então como é que fica, né? Então cada um faz o que quer, como quer. Aí entra o planejamento de pesquisa do país, de cada país que se vire. Não vai ter um planejamento internacional, exceto em questões de alcance internacional. Por exemplo, no caso da pandemia, estava todo mundo meio se ajudando porque sabia que ia morrer muita gente. Como morreu, mas podia ter morrido mais. Tá? Então, veja o seguinte, o país tem que dizer, olha, é o seguinte, nós vamos investir tanto para resolver esses problemas. Agora, uma coisa é certa, não pode matar a outra. E vai ser sempre menos gente fazendo aquela outra e mais gente fazendo aplicada, porque tem tantos problemas, tá, que nós temos que resolver.
O que não pode ter é o desdém de uma com outra. Já começa aí. Um achar que a outra é mais importante. Não, não é importante. Porque se você tirar a pesquisa básica, chega uma hora que a pesquisa aplicada quebra. Ela quebra e ela vai ter que voltar a estudar coisas para poder avançar. Senão ela fica dentro do mesmo viés de raciocínio e não cria, não traz ideias novas, não traz descobertas novas, né? Ó, tiraram a foto do buraco negro. Mudou a vida de alguém? Talvez dos pesquisadores que descobriram, que fotografaram, sim, mas, né? Fora essa questão específica da ciência, a gente continua tocando a vida. A gente acredita que esse conhecimento possa um dia trazer coisas muito importantes para a gente, tá? Conhecer o cosmos, de repente tem um outro mundo lá de lá que a gente nem sabe. Enfim, conhecer, né? Conhecer, nós não sabemos onde vai chegar. Não é? E muitas vezes essas pesquisas geram subprodutos de conhecimento que são usadas em outras situações. Por exemplo, você manda o homem para a Lua, sei lá se foi mesmo, mas que seja. Tá? Você manda astronautas para o espaço, eles precisam de roupas especiais. Isso é falado na própria NASA. Tá? Essas roupas especiais, toda a tecnologia para aquilo também serve para a tecnologia de roupas melhores aqui. Então veja, que você investe conhecimento lá sobra como subproduto ou um outro produto, né, para outras coisas. Então as coisas são ligadas, tá? E o grande galho é que às vezes chega dentro da academia, essa briguinha, que eu acho que não tem sentido, é dizer o seguinte: olha, então as engenharias fazem melhor por causa disso. Não, não. Eu posso pesquisar coisas de engenharia. Será que o Pitágoras, que a engenharia não pode abrir mão? Será que o Pitágoras estava pensando em construir casa, em isso, aquilo? Ele estava com um desafio matemático na mão e aquilo era empolgante para ele. O Darwin também. O Einstein também estava com questões que eram intrigantes para ele. Ele queria resolver aquilo, ele não estava pensando em produzir uma tecnologia, isso, aquilo. Não. Esse tipo de cientista não pode morrer. O outro também não. Por quê? Porque no fundo são cientistas. O importante é ter bons cientistas. A organização do país é que vai canalizar as verbas para as condições que precisa. Não tem sentido você canalizar um grande contingente de verba a pesquisar coisas que são importantes da forma como eu falei, são coisas básicas, mas tem gente morrendo aqui e não tem dinheiro para fazer pesquisa para resolver aquilo. Isso não tem sentido. Então é uma questão de bom senso, de sabedoria, tá? Da distribuição de verbas, da mentalidade de verbas. O problema é que no nosso país nós não temos Estado, nós temos partidos. Um partido vai lá, faz isso, o outro chega, troca aquilo, faz outra coisa. Não, tem que ter uma política de Estado. Para que serve a ciência de um país? Tá? Então nós temos que manter da mesma forma como as áreas que a gente estuda, né? Filosofia já teve no ensino fundamental e médio, filosofia já saiu de lá, filosofia voltou de novo, a história, a filosofia não interessa. Como não interessa para o ser humano? Não, o importante, né, é formar isso. Agora eu estou formando um engenheiro, estou formando um médico, estou formando um pedagogo, estou formando um sociólogo, preciso ensinar as coisas técnicas para ele. Não, você precisa formar um indivíduo, né, melhor, para ser um profissional melhor naquela especificidade da técnica. Então veja, que porque assim, a divisão, né, entre o aplicado e o teórico, o básico, que a gente chama, né, essa divisão ela é jogada para outros lados também. Essa disciplina não serve. Para que filosofia? Para você saber quem é você. Nem isso você sabe. Você pode saber, mas muita gente não. E às vezes a pessoa acha que ela é o que ela não é. Tá? Alguns estudos na área de psicologia, né? Para que saber se o elefante sabe que ele é ele? Tem um trabalho na PNAS, uma revista top de linha. Tenta publicar um trabalho lá, ela publica trabalho na sua área, não importa qual seja a sua área, ela publica na sua área. Só tem que ser bom. E lá tem um trabalho que é, será que o elefante sabe que ele é ele? Ele se reconhece? Faz um teste de espelho. Será que ele se reconhece no espelho?
ele sabe que aquela imagem é ele. Ah, mas isso não tem sentido. Alguém estava curioso com isso e fez. Agora, quem somos nós para dizer que isso não vai ser útil lá na frente? É falta das pessoas estudarem a história. A hora que você estuda a história, você vê tantas coisas acontecendo que a hora que você chega no presente, você fala, poxa, isso pode acontecer, isso pode acontecer, pode acontecer. Tá? Então, veja que é uma discussão que não deveria existir. Isso entra em algumas áreas como critério de qualidade de pesquisa. Isso está entrando, essa divisão está entrando como às vezes critério para dar dinheiro. Ok, dar dinheiro. Olha, tem uma demanda, um projeto específico para tratamento de AIDS, para tratamento ou para estudos sobre a Covid-19, ou estudos sobre barreiras para hidrelétricas, porque se tudo ficar elétrico, né? Aí haja barreira, né? Enfim, ou para cuidados, ou para alguma coisa ligada à energia atômica, tá? De usinas atômicas, né? Usinas nucleares. Então veja, você percebe que tem toda uma consequência nisso. Uma consequência que começa a segregar. Então as áreas que as pessoas gostam mais de fazer assim, elas desenham da outra. Isso aqui então vale menos, não vale menos. Nós é que somos míope e não podemos imaginar a utilidade daquilo. Um exemplo que lá atrás, há 30 anos, quando eu falava disso, tá? Eu trazia, era o seguinte, escuta, de repente surge uma praga nova numa lavoura importante para a humanidade, e surgiu uma praga nova e ninguém consegue controlar porque não conhece essa praga. Por acaso, tinha uma pessoa, um cientista, que gostava de estudar aquele bichinho. E ele conhece, ele publicou todo o ciclo de vida daquele bichinho, o que ele come, o que ele não come, o hábito dele, porque ele gostava daquilo, ele não estava pensando que aquilo era uma praga, nem sabia que era uma praga. Ele estava vendo o desenvolvimento daquilo. Agora fica muito mais fácil nós buscarmos meios de controle dessa praga, porque a gente conhece a história dele. Sabe o tempo que ele fica como larva, o tempo que ele fica, se não for larva, como ninfa, não importa o tipo que seja, né? Então você você pega um conhecimento pronto. Isso encurta anos de pesquisa, tá? É assim. O que a medicina faz? Ela não vai atrás de informação sobre plantas, por exemplo. Ela pega o conhecimento popular, que não é nem ciência. Olha, o pessoal toma isso para aquilo, dizem que cura, outros dizem que não cura. Ela vai e pega e testa aquilo. Às vezes não cura mesmo, é só crendice. Mas às vezes cura. Mas tem uma experiência prévia, que não é nem ciência. É o dia a dia. Mas ela pega. Mas é um conhecimento que ela não tinha. Se ela começar a ver, fazer toda aquela experiência que levou aquela cultura a achar que chá de não sei o que curava não sei o que lá. É tempo para fazer isso, é tempo até chegar nisso. Ou chegar numa floresta com um monte de plantas, vão começar de qual? Qual planta? Você entende? Então, essas conexões, elas servem para a gente ter de base, exatamente, tá? A necessidade dos dois. É o que eu falei. A quantidade deve variar. Óbvio, na pandemia o que aconteceu? Vários estudos foram reduzidos e os estudos da Covid-19 foram ampliados. A Covid, né? Ela já existia de certa forma. Agora, a Covid-19 é uma específica que arrebentou por aí, não é verdade? Então, precisou, é uma demanda necessária. Ninguém está falando para, olha, tem que dar dinheiro igual para os dois. Não é isso, não. Não pode matar, não pode usar como critério de qualidade, não pode dizer que o objetivo da ciência é resolver os problemas imediatos ou a médio prazo da humanidade, porque não consegue, chega uma hora que trava, falta substrato.
É como se o pneu do carro desgastasse inteiro, não consegue andar porque falta base. Quando tem guerra acontece isso. A hora que tem guerra, os estudos são direcionados não só para a parte prática, mas para a parte prática de origem bélica. É que as guerras, felizmente, não duram tanto. Mas mesmo o pouco que elas duram, a hora que termina, tem que recompor uma série de conhecimentos que ficaram atrasados. Tá? Então, é isso que eu acho que é uma visão bem razoável, por isso que eu estou colocando para vocês. Você pode discordar, pode concordar, né? Mas eu não vejo motivo da discussão. Tá? Eu não vejo motivo. As pessoas são giras para formar time de futebol. Né? Você vê, o feminismo e o machismo. Olha, tem o machismo agora na forma, o feminismo, e não resolve o problema. Não resolve. Resolver na essência você não resolve. Você cria mais força para as mulheres, ok, precisava disso, mas não resolve o problema. Tá? É a mesma coisa que você, né, vê as diferenças gritantes de classes sociais que existem no Brasil e achar que então, se eu começar a dar comida, dar dinheiro, dar não sei o que lá para as classes lá de baixo, eu resolvi o problema. Não vai resolver o problema. Você resolve o problema de outro jeito. Tá? Você tem que fazer essa classe subir, não a outra descer. Não adianta nada fazer a outra descer. Tá? Você tem que fazer essa classe subir. E para isso, você vai ter que dar melhor escola, melhor isso, melhor aquilo, tá? Acabar com vários preconceitos, uma série de coisas. Então, é esse ponto que eu digo. Né? Essa discussão é uma discussão que não deveria existir. As intensidades devem atender a questões de momento, de necessidade de cada país, de cada assunto, de cada situação. Tá ok? Pensem nisso, gente. Eu sei que eu falei demais, mas reflitam sobre isso tudo. Tá ok? Então, obrigado por estarem aqui e vamos em frente.